Fala galera do YouTube, aqui é o professor Elvis Glauber. Estou com vocês mais uma vez para mais uma aula bacana. Hoje sobre expressões algébricas. Essa matéria ela começa a ser dada no sétimo e no oitavo ano é que o professor pega pesado, né? Na utilização ali de letras, né? É a álgebra entrando com força. Então, para você que tem dificuldade de entender essa matéria, vem comigo, tá? Vamos aqui rapidinho, definição. Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam letras e podem conter números. Também são denominadas expressões literais. As letras constituem a parte variável das expressões, pois elas podem assumir qualquer valor numérico. Então preste atenção, essa letra ela pode assumir um valor numérico. Exemplos. Então tem aqui ó, 2x mais 8 é uma expressão. A ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. E um terceiro exemplo aqui, 3x mais 4y. Observe uma coisa, nas expressões algébricas temos os coeficientes, que é a parte onde tem o número, e a parte literal, que são as letras. Então você tem coeficiente e parte literal. Detalhe, em cima da letra pode conter um número, mas esse número é o expoente, tá? Porque você pode ter potência. Então quando tem um númerozinho em cima da letra, isso é uma potência. Então essa potência ela faz parte da parte literal. Não confunde, tá? O coeficiente é o número que está na frente da letra e ele sempre vai estar multiplicando ela. Então, expressões algébricas podem ser utilizadas para representar situações problemas, como as propostas a seguir. Então, ó, determine a expressão que representa o perímetro das seguintes figuras. Lembrando que perímetro é a soma dos lados de qualquer polígono. Então, aqui você tem um quadrado e ele pede o perímetro desse quadrado. Galera, preste atenção numa coisa, né? Quadrado tem 4 lados iguais. Então, se eu não coloquei o 2x nos outros dois lados, você tem que colocar. Geralmente, o exercício ele vem dando um lado só do quadrado. Mas você tem que entender que o quadrado tem os 4 lados iguais. Então, o perímetro, que é a soma de todos os lados, vai ser 2x mais 2x mais 2x mais 2x. E aqui você pode repetir a parte literal e somar os coeficientes, tá? Vai dar 8x. Esses monômios que a gente costuma dizer, eles têm a mesma parte literal, eles são semelhantes. Então você pode somar. Próximo exemplo, você tem um triângulo, tá? Nesse triângulo, né, você tem aqui 4a mais 4a mais 6a. O perímetro aí vai ser 14a. Observe, para somar os monômios precisamos ver se eles têm a mesma parte literal. Como eu já falei, eles precisam ser semelhantes. Se eu tivesse colocado aqui nesse triângulo verde 4a, 4a e 6x, se eu tivesse usado uma outra letra, eu não poderia somar essa letra diferente com a letrinha A, porque o A ele só vai ser somado com A, beleza? Vamos escrever os seguintes problemas na forma de expressão. Isso aqui é bacana também. Então, o dobro de um número somado com seu triplo. Muitas das vezes você vai ter um problema e você vai precisar escrever esse problema na sua forma, né, na sua forma matemática, posso dizer assim, né, na expressão que representa essa frase. Então, o dobro de um número é 2 vezes esse número e o triplo é 3 vezes. Como esse número é um número desconhecido, a gente usa a letrinha. Nesse caso aqui eu usei o x, porque por convenção a gente costuma usar a letrinha x para determinar um número desconhecido, mas poderia usar qualquer letrinha, beleza? Então a soma de dois números distintos. Aqui são dois números distintos, ou seja, não são iguais, então eu tenho que usar duas letras diferentes. Então x mais y, a mais b, aí é com você. Um número somado com sua quarta parte. Então você tem um número somado com uma fração, né? Esse número dividido por 4. É a quarta parte do número.
E o quarto exemplo aqui, o quadrado de um número somado com seu sucessor. O sucessor de um número é sempre uma unidade a mais. Então, por exemplo, o sucessor do 10 é o 11. O sucessor do 20 é o 21. O sucessor do x vai ser o x mais 1. Então, a expressão pede para você pegar o quadrado de um número e somar com seu sucessor. Entendeu? Cálculo de uma expressão algébrica, que é o valor numérico. Isso aqui é bacana também. Vamos utilizar o exemplo anterior e determinar o perímetro das figuras. Para x igual a 5 e o a igual a 3. Você lembra do quadrado e do triângulo? Olha ele aí de novo. Então, nesse caso, a gente vai trocar o x por 5. Você lembra quanto deu o perímetro? Foi 8x, né? Trocando x por 5, você vai ter 8 vezes 5, que é 40. No triângulo, o perímetro tinha dado 14A. Trocando o A por 3, vai ficar 14 vezes 3, que é 42. Galera, esse número, esse coeficiente, ele sempre vai estar multiplicando a parte literal. Quando você tem o valor dessa parte literal, você substitui, aí você precisa fazer a continha de multiplicar. Então aqui vão alguns exercícios só para ver se você pegou, tá? Você pode pausar o vídeo e tentar fazer sozinho. Então aqui tem uma expressão, ó, determine o valor numérico da expressão 2x à quarta mais 4x menos 5 para x igual a 2. O que você vai fazer aqui? Você vai substituir a letrinha x pelo valor correspondente, que é 2. Então, tira o x e põe 2. A conta vai ficar 2 vezes 2 à quarta potência, mais 4 vezes 2 menos 5. Aqui você vai resolver primeiro a potência, depois as contas de multiplicar, tá? Por último, você vai resolver a soma e a subtração. Beleza? Show de bola, né? Mais um exemplo aqui. Você tem a expressão raiz de A mais B dividido por raiz de A mais raiz de B, com A sendo 64 e B 36. Então, substituindo o 64 e o 36, repara aqui em cima, o 64 ele está somando com o 36 dentro da raiz. Isso vai dar 100. Na parte de baixo, no denominador, eu tenho que achar a raiz de 64 e somar com a raiz de 36. Então aqui vai ficar a raiz quadrada de 100 mais 8 dividido por 8 mais 6, que é a raiz quadrada de 64 somado com a raiz quadrada de 36. Essa fração ela vai dar 10/14. Simplificando essa fração por 2, porque 10 e 14 são números pares, essa expressão, ou melhor, essa fração vai ficar 5/7. Então, essa aula de expressão numérica eu dividi ela em duas partes. Essa é a primeira parte, aonde você está sendo apresentado as continhas que envolvem letras, e aqui você tem também o valor numérico, que é quando você substitui, né, o valor dessa letrinha por um número, né? E na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco melhor, também mostrando operações que envolvem monômios, polinômios e os famosos produtos notáveis. Espero que vocês tenham gostado e, se possível, deixe o seu like, porque isso me ajuda muito. Obrigado aí então, galera. Um abraço.